Tudo bem, professora Andréia? Tudo bem, Mário? Boa tarde para você, para os nossos colegas, para os ouvintes. Inclusive, eu estou falando com vocês de Brasília. Vim aqui hoje dar aula em Brasília. Ai, que legal. Como é que tá o clima aí? Aqui tá um calor? Tá meio. Não, tá uma chuvinha. Tá numa época de Brasília que chove, para, mas muito pouco, quase que uma garoazinha. Perfeito. Antes de ouvir a sua avaliação, vamos ouvir o ouvinte que sugeriu o tema? Olá, sou Renata Vamos sim. Guimarães, gerente de recursos humanos, e eu gostaria de sugerir um tema para o CBN Vida Profissional dessa semana. O tema é pejotização. Quais cuidados as lideranças empresariais precisam ter para que não torne a pejotização, que é uma estratégia de flexibilização dos modelos de contrato de trabalho, como um instrumento de precarização das condições de trabalho? Tá aí a Renata Guimarães, super articulada, e expôs a Muito. dúvida dela aqui com muita clareza. André, agora é com você. Primeiro, agradecer a Renata e a outros ouvintes que estão participando. É sempre muito bom transformar esse quadro no que as pessoas querem ouvir, né, querem debater. O tema pejotização, Mário, é bem importante que a gente fale. Ele não é um tema novo, não, tá? Ele naturalmente começou a ficar muito aquecido a partir do início, né, da reforma trabalhista ali em 2017, mas esse é um tema antigo, e muito polêmico, sem dúvida, sempre foi muito polêmico. Mas a flexibilização, quando a gente pensa em pejotização no sentido benéfico, né, do que se propõe a pejotização, ela nada mais é do que uma flexibilização dessas relações do trabalho, que normalmente são muito rígidas, porque até a nossa legislação trabalhista é muito antiga. Naturalmente, esse aqui não é um quadro jurídico, mas não tem como as relações do trabalho, a vida profissional, ela perpassa aspectos com muita recorrência jurídicos, né? Mas ela tem um objetivo de melhorar as condições dos empregadores nas contratações, porque, sem dúvida alguma, reduz ali, né, os gastos com algumas obrigações trabalhistas de um clássico CLT, e também com o objetivo de ampliar as oportunidades de emprego, uma vez que o empregador tem a flexibilidade para não pagar tanto tributo, ele tem ali, em tese, a oportunidade de contratar mais pessoas num cenário de muito desemprego. Mas esse cenário, né, de muito desemprego, de alguma flexibilidade do trabalhador que precisa de uma oportunidade, se a gente, de novo, embora o tema tenha sido da semana passada, né, mas se a gente não tiver aspectos éticos que sustentam, inclusive, essa decisão de negócio dentro de uma empresa, sem dúvida alguma, ou a gente vai precarizar as condições de trabalho, como muito bem falou Renata, ou a gente pode tornar vulnerável uma empresa a aspectos jurídicos, porque a pejotização, é importante que se fale, ela não é crime, tá? Não tem nenhuma, ela bem empregada, ela não tem nenhum aspecto que esbarre em crime, mas ela tem algumas premissas que precisam ser respeitadas. Por exemplo, a relação que você estabelece com aquela pessoa que você vai contratar na pessoa jurídica, nem porque pejotização, pessoa jurídica, vem na pessoa jurídica, né? Ela não pode se assemelhar à relação de um seletista. E o que a gente chama de seletista? Que está vinculado à CLT, que é a consolidação das leis de trabalho. E que características são essas que uma pessoa PJ não pode ter, porque senão ali começa a primeira vulnerabilidade jurídica. Ela não pode ter uma subordinação, ela não pode ter uma questão de pessoalidade, não pode ter eventualidade, então aquele horário, né, de 8 às 5, clássico, né, de um CLT, de um seletista, e que chamam de onerosidade, que é uma contrapartida, uma remuneração na contrapartida de uma prestação de serviço. Se isso tudo, essas quatro pilares, né, tiverem caminhando lado a lado, está caracterizado ali, ou em tese pode caracterizar, um uso indevido da pejotização. E aí o empresário, né, que nos ouve, ou o líder, o gestor, tem que ter um pouco de cuidado para usar essa ferramenta, essa alternativa para ou não precarizar o trabalho, né, o trabalhador, as condições do trabalhador, ou não gerar própria vulnerabilidade jurídica para o seu negócio, né? Entendi. E importante que a senhora falou no final, eu já ouvi advogados trabalhistas, já tem um tempinho já, mas eles diziam isso com muita clareza, assim, se a empresa visa
pejotizar um funcionário para escapar das questões trabalhistas, ela pode se dar muito mal, porque depois ele entra na justiça e o fato dele ser PJ não vai absolver a empresa de algumas obrigações. Não sei se é o que a senhora ouve também, assim, com frequência. Sem dúvida. Mas eu acho muito interessante, né, Mário, a gente trazer para o campo da discussão aqui do nosso quadro que o porquê que essas temáticas estão surgindo, né? A pejotização, tem outras expressões, como, por exemplo, o gig economy, que é a economia autônoma, ou algumas pessoas chamam de uberização, que na realidade são as transformações da forma como a gente se relaciona do ponto de vista do trabalho. Porque não dá para negar que o mundo está mudando, a força de trabalho está mudando, as condições de trabalho são outras, e se a gente enrijecer, e aí aqui não tem nenhuma bandeira a favor da precarização do trabalho, claro que não, mas eu vejo algumas pessoas discutindo esse tema de uma forma ainda muito rígida, sem entender que o mundo do trabalho ele está mudando. Então você imagina esse gig economy, ou economia autônoma, ou uberização, algumas pessoas chamam, e a própria lógica da pejotização, que no sentido positivo significa, né, autonomia, flexibilidade. Saiu um estudo muito recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, dizendo que no Brasil a gente já tem 1,4 milhões de trabalhadores inseridos no gig economy. E o que é o gig economy, para o nosso ouvinte entender de forma mais fácil, né? Isso também sempre existiu, tá? Mas só que ele está tomando outros espaços profissionais. Então, vamos supor aquela florista, aquela moça que trabalha numa floricultura, que é CLT, que tem carteira de trabalho, que tem todas essas características, né, para que ela seja uma profissional com carteira assinada. Ela faz arranjos super bonitos, enfim, mas na vizinhança dela as pessoas sabem, na família as pessoas sabem, e para o lado de fora, ela também presta esse serviço, fazendo ali buquês, arranjos, fora da floricultura. Outro segmento também muito utilizado, que aquece esse gig economy, que é salão de beleza. Então, a cabeleireira que tem uma relação seletista ali com o salão, ou a manicure, e a parte faz ali o cabelo e a unha na sua vizinhança, né, em condomínios. É muito comum em grupos de WhatsApp de condomínio, falar, chegou a manicure e tal, e muitas vezes essa manicure, ela também trabalha CLT num salão, e às vezes até numa situação de PJ, que é muito vulnerável, porque tem ali uma recorrência, lembrando que não pode ter eventualidade, mas essa lógica que eu trabalho numa empresa, numa condição mais formal CLT, ela está indo para outras funções, por exemplo, designers. Quando alguém precisa fazer um material mais sofisticado, tem profissionais que trabalham numa empresa formal, mas fazem o que a gente chama de freelancer, né, por fora, programadores, redatores, apresentadores, mestres de cerimônia. Então, às vezes, a pessoa trabalha numa relação mais formal numa empresa, mas ela aquece a sua própria economia. E isso, Mário, a gente tem que entender que, em parte, é uma necessidade de aumentar a renda, mas, em outra, é um desejo de não estar preso e se conectar num conceito que eu gosto muito de usar, que é o conceito anticarreira. O que é um conceito anticarreira? Eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, a própria pejotização é um caminho, quando bem usado nesse sentido. Então, por exemplo, eu aqui que sou comentarista da Rádio CBN, tem uma relação PJ com a CBN, que é absolutamente legal, dentro de todos os parâmetros, mas que me dá autonomia. Por exemplo, eu sou comentarista, mas hoje eu estou aqui, né, dando aula para a Fundação Getúlio Vargas, em Brasília, que também tem uma relação de pejotização. Então, essas relações, e pode ser que em alguma situação eu trabalho como gig economy, né, que é a economia autônoma, que tenho ali um freelancer. Então, eu acho que o interessante da gente trazer para o quadro é entender que o mundo do trabalho está mudando muito rapidamente, que a força de trabalho está se reposicionando, e principalmente as gerações mais novas
não conseguem entender muito essa coisa de bater o cartão não, tá, Mário? Tá. De chegar às 8, sair às 5, do horário de almoço ser de meio-dia a 1. Isso é uma coisa que tem sido cada vez mais interpretada como alguém ou uma lógica que desestimula a criatividade, que desestimula a autonomia, a liberdade. Então, acho que a problematização desse tema para o nosso quadro seria muito interessante a gente pensar sobre isso. Por quê, né, que está se falando tanto agora em pejotização, gig economy, economia autônoma, que chama uberização, né, que também tem gente que chama nesse sentido, freelancer. Então, eu acho que é um tema muito interessante para a gente trazer para o campo da reflexão mesmo. E eu agradeço muito ao ouvinte que sugeriu o tema. Renata, pode ser? Renata, Pedro? Isso. Renata Guimarães. Renata, muito obrigado. Você também é convidado, viu? A mandar sugestões. Daqui a pouco eu repito o número do nosso WhatsApp. Eu queria propor um tema para a semana que vem, mas não sei se é pertinente. A senhora sempre me ajudando e também não sei se eu vou saber explicar muito bem. O limite entre experiência e obsolescência. Quando é que o funcionário percebe que ele já não está sendo mais... que a experiência dele já não contribui tanto, que ele já está ficando para trás e é hora talvez de buscar um outro mercado, uma atividade dentro da empresa. Isso vale para líderes, isso vale para liderados. A senhora acha que dá para comentar sobre isso, doutora Vê? Não, ainda não tenho doutorado. Não, mas eu acho que pode ser interessante, assim. O que você acha? Eu acho, Mário, eu acho que pode ser interessante. Sim, de novo a gente vai tocar, né, num tema que é super importante, que é da nossa empregabilidade, porque Exatamente. isso tem tudo a ver com o aquecimento da gente entender se a gente ainda faz sentido em termos de empregabilidade. Então, vamos sim. Combinado. Bom trabalho para a senhora em Brasília, Andréia. Obrigada, um abraço a todos, até segunda que vem. Abraço.